Olá, bem-vindo ao canal Dominando Finanças com Marcelo Alvim. Hoje vamos tratar de um assunto um pouco mais complexo, mas bem interessante, que é avaliar a incerteza em projetos de investimento. O que é a técnica de opções reais? A técnica de opções reais é utilizada nas decisões de investimentos empresariais, a fim de quantificar a incerteza e flexibilidades inerentes a alguns projetos. Então, não são todos os projetos em que nós aplicamos a técnica de opções reais. É necessário que haja incerteza inerente à evolução do valor do projeto ao longo do tempo e também flexibilidade gerencial na tomada de decisão. Ou seja, o proprietário ele pode, ao longo do tempo, tomar algumas decisões que modifiquem as características do projeto, tal como expandir o projeto, contrair o projeto, abandonar o projeto e assim por diante. Essa técnica é adaptada da teoria de precificação de opções financeiras do mercado de futuros e opções, que nasceu em 1973, a fim de precificar corretamente o preço dos chamados títulos derivativos. Nosso tempo vale ouro. Não vamos entrar aqui na explanação da teoria de precificação de opções financeiras, mas sim dar uma abordagem interativa e prática dessa interessante técnica de tratar a incerteza nos projetos. Um estudo mais detalhado de precificação de opções pode ser realizado através de um bom livro aí sobre derivativos. Alguns tipos de opções reais. Todo empreendedor tem diante de si, no mínimo, uma ou mais das seguintes opções de decisão em seus projetos. Primeiro, ele pode desistir de investir de cara. Segundo, ele pode investir de imediato. Terceiro, ele pode esperar um pouco mais, avaliar as condições e aí sim investir, a denominada opção de diferimento ou de espera, que será objeto de exemplo dessa videoaula. Quarto, ele pode expandir a sua escala de investimento. E quinto, ele pode abandonar o projeto no meio do caminho, caso ele não esteja indo bem. Intermediário aqui entre expandir também e abandonar, existe uma outra que nós chamamos de opção de contração. No momento em que você verifica que o projeto não está tendo a demanda adequada, você opta por encolher a empresa ou o projeto. Vamos seguir apresentando a técnica com a opção 3, ou seja, uma opção de esperar para investir mais adiante, a chamada opção de diferimento. No decorrer da apresentação, vamos mostrar as premissas e cálculos que pegamos emprestados da teoria de precificação de opções no mercado financeiro. Precisamos dos seguintes parâmetros: o valor do ativo hoje, que no nosso caso será representado pelo valor presente dos fluxos de caixas futuros do projeto, isso num cenário base. Uma medida de incerteza da evolução do valor do ativo ao longo de um determinado período de tempo. Esta medida de incerteza se dá pela variância, ou o desvio padrão, simbolizado pelo sigma, que mede a volatilidade do ativo ao longo do tempo. Vamos usar como medida aproximada para o nosso ativo a variância de ações de empresas que se assemelham ao projeto em termos de risco e retorno. Alguns analistas utilizam aí a simulação de Monte Carlo do próprio projeto e pegam aí, então, o desvio padrão da simulação de Monte Carlo e utilizam como a medida da volatilidade desse projeto. A taxa de juros sem prêmio de risco como medida de custo de oportunidade. Esse é o terceiro ingrediente importante aí para a gente analisar uma opção real. E quarto, o conceito de valor equivalente certo de um ativo, que vamos entrar agora num exemplo rápido. Vamos supor os seguintes parâmetros. Eu tenho um projeto que vale hoje $1. A volatilidade implícita a esse projeto é de 25%. A taxa livre de risco é de 5% ao ano. Esse ativo pode aumentar ou diminuir de valor no próximo ano, dado que tem volatilidade, aí representado pela variância calculada sobre ele. O valor aumentará no cenário otimista por um fator up, que nós vamos calcular, e se reduzirá no cenário pessimista por um fator down, que também vamos calcular. Implícitas nesses fatores estão as taxas de probabilidade P e a taxa de probabilidade 1 menos P para o fator down. Segundo aí a teoria de precificação de opções, o fator up é uma função da volatilidade do ativo, medido pela seguinte relação. O número E, que é aproximadamente 2,718, elevado a sigma, que é a medida do desvio padrão do ativo.
E o fator DAO é o inverso de AP, 1 sobre AP. Vamos aos cálculos então. O valor do ativo hoje $1. A variância dele o sigma dele, que é o desvio padrão, 25%, e a taxa livre de risco, 5% ao ano. Primeiro, então, vamos calcular o fator AP. Aplicando a fórmula, nós temos aí 1,284 arredondados. O DAO, 1 sobre AP, 0,778 arredondados. Na prática, o ativo aumentará de valor em 28,4% e reduzirá de valor em 22,2%. Vamos agora calcular o valor do ativo no período seguinte, estabelecendo aqui o período seguinte como se fosse o ano seguinte, né? Daqui a um ano. Então, hoje o ativo tem um valor de $1, daqui a um ano ele pode estar valendo ou 1,284 ou 0,778. Né? Então, como é que foi calculado isso? O valor de $1 multiplicado pelo fator AP, 1,284. O valor de $1 multiplicado pelo fator DAO, 0,778. Isso aqui é um modelo, então, binomial no tempo discreto. Obviamente, a realidade, existem infinitos valores que podem acontecer no próximo ano. Esses infinitos valores são captados por um modelo no tempo dinâmico, aí, que nós não vamos abordar aqui nessa nossa videoaula. Associados, então, aos valores AP e aos valores DAO, estão as probabilidades P e 1 menos P, que vamos deduzir mais adiante. Bom, reparei então que nós temos dois valores incertos, que vão ocorrer daqui a um ano, e eu quero saber a média ponderada dos dois. Então, faço aí a multiplicação de cada um pela sua probabilidade de ocorrência, e quero saber quanto vale esse ativo hoje. E ele, então, vai ser descapitalizado pelo fator da taxa livre de risco de um ano. Esses valores, então, valor presente, tem que ser igual a $1, exatamente igual a $1. O lado esquerdo, então, desta equação é denominado equivalente certo. Então, reparei que nós temos as probabilidades para serem deduzidas neste momento. Bom, fazendo um algebrismo rápido aqui, passando 1,05 para o lado direito e multiplicando, nós temos esse resultado aí até agora. O fator AP menos o fator DAO, fazendo a diferença entre os dois, nós chegamos a 0,506. E colocando agora tudo em função de P, nós temos aí que a probabilidade do fator AP é de 54%. E a probabilidade do fator DAO é 1 menos P, 46%. Repare que então no numerador dessa equação, nós temos aí o fator 1 mais a taxa livre de risco menos o fator DAO, que é esse lado aqui direito da equação. E no numerador, nós temos aí o diferencial entre o fator AP e o fator DAO. Esta, então, vai ser a fórmula da probabilidade associada aí ao fator AP, conforme deduzimos agora. E a probabilidade associada ao fator DAO vai ser exatamente 1 menos P. Então, a partir de agora, nós devemos identificar no projeto que nós estamos analisando dois parâmetros de entrada, a taxa livre de risco e a volatilidade do ativo. A volatilidade do ativo vai produzir o fator AP e o fator DAO. Resumo. Taxa de juros sem prêmio de risco são os dados necessários. Aqui no Brasil nós podemos associar a Selic como uma risco-free à medida que os títulos brasileiros ficarem bastante confiáveis, os títulos da dívida pública nossa. O valor atual do ativo, o valor presente dos fluxos de caixa dos futuros, num cenário base, e a volatilidade desse ativo. Né? Então, a medida da incerteza inerente a esse ativo, aí, dado pelo desvio padrão do valor do ativo. E aí, então, partimos para os cálculos necessários. Calculamos o fator AP, o fator DAO e as probabilidades, conforme as fórmulas que nós utilizamos. Então, só isso é que precisamos para aplicar teoria de opções reais. A partir disso, nós temos aqui alguns passos para seguir. Passo número 1. Nós vamos produzir uma árvore de evolução do valor do ativo no tempo T, utilizando para isso fatores AP e DAO. Então, a árvore se assemelha a essa aqui para 2 anos, no caso. O valor do ativo pode assumir um valor superior no próximo ano, ou assumir um valor inferior no próximo ano, de acordo com o fator AP e DAO.
Então, no cenário otimista, no primeiro ano, ele assume o V, e ocorrendo também um cenário otimista no segundo ano, ele assume o ao quadrado V, associado a ele as probabilidades que nós deduzimos. No cenário pessimista, ele pode assumir DV no primeiro ano, e, a continuar pessimista, no segundo ano, ele assume D ao quadrado V. Então, essa é a árvore de probabilidade, de evolução do valor do ativo ao longo aí de 2 anos. Isso não significa que o projeto tenha 2 anos de vida útil, né? Nós estamos aqui analisando o exercício de uma opção em determinado período do tempo, que será no final de 2 anos. E o passo 2, descontar a valor presente todos os valores encontrados na árvore do passo anterior, utilizando para isso a taxa livre de risco, risk-free. Passo 3, identificar no ponto da árvore, identificar aí o ponto da árvore no ano que será aplicada a opção de expansão, abandono ou diferimento. Lembrando então que a gente vai aqui utilizar uma opção de diferimento. Passo 4, calcular o VPL em cada ponto do último ano da árvore e escolher somente aqueles que são positivos. Então, nós estamos utilizando aqui o conceito de opção europeia, onde nós só podemos exercer a nossa opção de escolha no final do contrato dessa opção. Tá? Então, no caso que nós vamos estudar, nós vamos analisar se nós devemos esperar 2 anos para investir ou se nós vamos investir já de imediato. Então, isso significa que eu só vou poder exercer esse meu direito de investir ou agora, nesse momento, ou no final de 2 anos, tá certo? Na opção de modelagem americana, a abordagem americana para a modelagem de opções, esse exercício do direito ele pode ser feito a qualquer momento, não precisa ser no final do contrato, né? Se o contrato for de 2 anos, eu posso exercer até 2 anos. Na abordagem europeia, eu só posso exercer no final do contrato, que no caso em tela seria só no final do ano 2. Então nós vamos apresentar a abordagem europeia, porque ela é mais fácil de apresentação didática de uma videoaula. Passo número 5, vamos calcular de trás para frente, a partir do último ano, os VPLs médios ponderados pelas probabilidades P e 1 menos P. Bom, parece complexo, mas a gente vai ver que isso modelado no Excel fica muito rápido de fazer. E aí partir para as conclusões. O VPL do ano 0 da árvore deverá ser o VPL da opção estudada. Conclusão número 2. Comparar o VPL da opção estudada com o VPL sem a opção. E 3. Calcular o valor da opção estudada. Vamos aí então a um exemplo completo. Análise de uma opção de diferimento. Dados necessários. Para esse projeto, identificamos aí que a taxa de juros sem livre de risco é de 3% ao ano. Né? Então, é uma taxa ambiental de hoje, bem próxima de hoje. O valor atual do ativo, extraído aí da modelagem inicial do projeto, é de 60 milhões, né? No caso base. Porém, verifica-se que o projeto ele se assemelha a empresas do setor X, onde as mesmas apresentam volatilidade de 20% nas ações negociadas em bolsa. Vamos assumir que o projeto também terá volatilidade de 20% de seu valor. Mais uma vez, alguns analistas não utilizam essa aproximação. Eles fazem a simulação de Monte Carlo do próprio projeto e utilizam o desvio padrão dessa simulação para aplicar aqui no lugar da volatilidade do ativo. Bom, uma vez que o projeto pode evoluir seu valor para melhor ou para pior nos próximos anos, o investidor deseja saber se vale a pena investir agora ou se espera 2 anos para investir. Se ele investir agora, o valor do investimento, a gente chama de CAPEX, será de 50 milhões. Se ele investir daqui a 2 anos, o valor do investimento será de 53 milhões. Peguei então 50 milhões e capitalizei pela taxa livre de risco, dado que o investimento é um montante certo. Se você for analisar, então, o VPL de investir agora é de 60 milhões, que é o valor do projeto hoje, menos 50 milhões de investimento. 10 milhões é o valor do VPL de investir agora.
Eu quero saber se eu não investir agora e investir somente no final de 2 anos, se eu terei um VPL maior. Vamos à solução. Passo número 1, então nós vamos produzir a árvore de evolução do ativo de acordo com o fator up e down. Vamos calcular então o fator up. Aplicando a fórmula lá da precificação, nós temos aí então um fator de 1,21, lembrando que a volatilidade desse ativo é de 20%. E o fator down é o inverso de up. Então, na prática, significa que esse ativo vai se valorizar no cenário otimista 21% e no cenário pessimista ele vai se desvalorizar em 17%. Associado aí, então a esse fator up e down, nós calculamos as probabilidades 53% para up e 47% para down. Vamos produzir então a árvore aí de evolução do valor de ativo de acordo com os parâmetros que nós calculamos. Então nós temos que o valor do ativo hoje é 60 milhões, ele pode assumir um valor de 72,6 no ano 1 ou 49,8 no ano 1, se o cenário for otimista ou pessimista. Então como é que nós calculamos? Pegamos 60 milhões e multiplicamos pelo fator up. No cenário pessimista, pegamos 60 milhões e multiplicamos pelo fator down. Associados a esses dois valores estão as suas respectivas probabilidades já calculadas. Para o segundo ano, fazemos o mesmo procedimento. 72,6 vezes 1,21 vai dar 87,9. E assim por diante. Essa, então, é a árvore de evolução do valor do ativo ao longo do tempo. O passo número 2. Descontar a valor presente todos os valores encontrados na árvore anterior. Então, nós pegamos aqui a árvore a valores nominais e vamos agora trazer todos esses valores para o momento zero. Então, vamos descapitalizá-los pelo fator da taxa livre de risco. Então, aqui como nós temos o final do ano 2, estamos descapitalizando 87,9 para o momento zero, que vira 82,9. Outros fatores, por exemplo, o 49,8 descapitalizado de um ano para o ano zero, chegamos a 48,3. Então, toda a árvore é produzida segundo essa lógica. Então, nós temos agora toda a mesma árvore a valor presente, no momento zero. O terceiro passo, então, é identificar qual é o ponto da árvore em que eu vou tomar a minha decisão. Então, conforme eu falei, nós estamos utilizando a abordagem europeia. Então, nosso ponto da árvore é o final do contrato da opção que foi estudada aqui, no caso de 2 anos. Nossa decisão, então, é se devemos investir ou não no final de 2 anos, ou se devemos investir já de imediato na data zero. E vamos, então, calcular agora, como quarto passo, o VPL em cada ponto dessa árvore aqui. Então, veja, o meu ativo pode evoluir no cenário otimista no primeiro ano, depois no cenário otimista no segundo ano, para 82,9. Se eu, então, investir nesse ponto, eu vou ter que gastar 50 milhões de CAPEX, já a valor presente, porque aqui o ativo também já está a valor presente. Então, me sobra aqui 32,9 de VPL, valor presente líquido. Isso me leva a fazer a seguinte análise. Bom, se eu investir, eu terei um VPL de 32,9. Se eu desistir de investir, o meu VPL é zero, não ganho nem perco o valor. Então, eu vou optar aqui nesse ponto de ocorrência do cenário, é investir. No segundo cenário, eu tenho o valor do ativo hoje já é 56,8, menos o CAPEX da data zero, produz um VPL de 6,8. A mesma análise eu faço, o VPL de 6,8 é maior do que o VPL de desistir. Então, nesse ponto da árvore, eu escolho investir também se ocorrer esse cenário. Caso ocorra o cenário de pessimista no primeiro ano e pessimista no segundo ano, 38,9 a valor presente menos 50 de CAPEX a valor presente me produz um VPL de menos 11. Então, nesse caso aqui também, eu vou fazer a mesma análise. O VPL de desistir, que é zero, é maior do que o VPL de investir, que é 11 negativo. Então, eu vou escolher aqui não investir se ocorrer esse cenário no segundo ano. Muito bem. Depois temos que aplicar o passo 5. De trás para frente, vamos calcular a média ponderada dos valores. Então, eu tenho aqui 32,9 e 6,8.
Se eu fizer a média ponderada desses dois de acordo com as suas probabilidades, eu vou encontrar aí 20,6 no ponto do ano 1. A mesma coisa eu tenho que fazer para 6,8 e 0. Aqui então são os VPLs que eu encontrei como resultado das minhas escolhas do passo anterior. Então a árvore fica assim: 32,9, 6,8 dá como média ponderada 20,6. 6,8 e 0 dá como média ponderada 3,6. Aplicando o mesmo procedimento aqui até chegar no ano 0, 20,6 com 3,6 como média ponderada, eu tenho 12,6. Então veja que esse é o VPL, já no ano 0, a valor presente, da decisão de investir somente no ano 2. Então veja que o VPL de investir agora é 60 milhões menos 50 milhões, que nós calculamos anteriormente, 10 milhões. Então, pela simples análise aqui, comparação dos dois montantes a valor presente, eu concluo que investir somente daqui a 2 anos vale mais a pena do que investir de imediato. Então, a opção de espera tem um valor significativo. Resumo, então. Podemos analisar a seguinte árvore. Se eu desistir do projeto agora, o meu VPL é 0. Se eu aceitar o projeto, eu posso tomar aí duas decisões. Se eu investir agora, eu tenho uma riqueza criada de 10 milhões. Se eu investir somente no final do ano 2, dado que o projeto tem uma volatilidade, pode se valorizar ao longo do tempo, e eu tenho essa flexibilidade gerencial, esse poder de tomar essa decisão de diferimento, de adiar o início do investimento, isso me vale 12,6, que foi extraído aí de toda a árvore de evolução do ativo, dada a sua volatilidade. Então, comparativamente, vale mais a pena investir somente daqui a 2 anos, porque tem aí então um valor significativo, maior do que o VPL de investir agora. Então o valor dessa opção de adiar, de diferir o meu investimento, é a diferença entre os dois VPLs, 2,6 milhões. O que significa isso? Então, se você tiver que pagar por um direito de diferir, se você tivesse que fazer um seguro que vai te dar esse direito de investir somente daqui a 2 anos, você deveria negociar um valor inferior a 2,6 milhões. Quanto mais inferior você negociar, mais você está abocanhando essa diferença de criação de riqueza pela decisão de diferimento. Claro, se você pagar um seguro exatamente no valor de 2,6 milhões, você estará entregando aí todo o valor dessa decisão, dessa opção de diferimento para o provedor do seguro, né? Então, quanto menos você pagar, mais você apropria dessa riqueza, desse direito de diferimento. Muito bem, essa é a ideia sobre a aplicação de avaliação de investimento no contexto de incerteza e flexibilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando então que o ambiente adequado para se aplicar isso num projeto é que haja incerteza em relação à evolução do ativo. Então, por exemplo, projetos no ramo de petróleo, de pesquisa e desenvolvimento na área de medicamentos, de tecnologia de informação, acontece muito essas incertezas, né? O projeto pode evoluir ao longo do tempo, startups de tecnologia e assim por diante. Mas ao mesmo tempo você também tem que ter as flexibilidades gerenciais necessárias. Se você estiver amarrado em contratos que te pedem de investir somente daqui a 2 anos, ou te impede de expandir o projeto, de contrair o projeto ou de abandonar o projeto, essa falta de flexibilidade não encontra campo de aplicação aí da teoria de opções reais para avaliar projetos, né? Então, é necessário que nós tenhamos aí investimentos com incerteza e flexibilidade gerencial. Bom, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Comente aí nos comentários o que pode ser feito de melhorias e também o que nós podemos abordar aí para te ajudar no seu dia a dia como analista financeiro. Compartilhe aí com seus colegas se puder e até a próxima videoaula, se Deus quiser.